Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí ou não? Irmãos, eu não sei o que tem o culto aqui passa muito rápido, não é verdade? Ontem chegou 2 irmãos para mim e falou: pastor, o que acontece naquele culto que a gente ora, já é hora de você dar a bênção apostólica, não dá nem vontade de ir embora. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. E eu quero dizer, olha bem para mim, se for para me pagar um alto preço, eu vou pagar, mas pelas vossas almas, amém? E essas 70 horas, irmãos, foi só para Deus abençoar vocês, e eu não pedi nada para mim. Nessas 70 horas eu falei: Senhor, abra os céus sobre a vida dos teus servos. E eu fiquei muito grato que Deus falou assim: fica tranquilo, porque eu vou abençoar cada um de uma forma especial. E você sabe que o mês de abril é um mês que as portas se abrem. Terça-feira aqui, irmão, você que não vem de terça-feira aqui caiu uma unção, um poder de Deus, que as portas começou a abrir de uma forma sobrenatural. Um jovem, um rapaz, contou hoje para mim: pastor, tomei posse da palavra e a porta já está aberta para a glória e a honra do Senhor. Mas a maior porta da minha vida e da tua vida é a nossa salvação eterna. Aí muitos falam: não vão ser salvos, mas irmãos, nós também temos direito de ser abençoados nessa terra. Ontem, orando ao Senhor, o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele entrega para mim e para você. Mas por que nós muitas vezes não somos abençoados? Nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que faz. Mas eu quero entrar num detalhe, que nós temos medo do desafio. Tudo que é desafio na nossa vida, nós temos medo. E esse medo tem atrapalhado a nossa trajetória do nosso grande sucesso, a qual o Senhor vai nos levar. É igual ontem, o Senhor me dá um sonho de estar nos Estados Unidos, já levantei meio assustado, falei: Senhor, mas será eu? Será que é eu? Será que é ele? Não é assim? Quando Deus Ele mostra algo para nós ficamos perguntando ao Senhor: será que é eu, Senhor? Será que o Senhor vai operar dessa forma na minha vida? Sabe por quê? Todos aqueles que são desprezados, Deus pega para Ele. Fala para o irmão, bata no ombro do irmão com carinho: você foi desprezado um dia, mas Jesus te pega no colo. Fala para ele: ele deu um glória a Deus ou não? Fala assim para ele: está preparado hoje, irmão? Hoje, agora. Fala assim para ele: né? Vai destronar o cabeça do gigante. Pergunta para ele: o que é destronar? Esmagar. Não vai sobrar cérebro, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, porque esse gigante não vai mais levantar na tua vida, da autoridade do nome do Senhor Jesus, porque esse Deus é um Deus todo-poderoso. Mas irmãos, eu creio que esses 20 minutos vai ser pouco, o qual o Senhor falou no meu coração, que essa mensagem vai tocar em várias áreas da tua vida: área sentimental, área física, área material, área do casamento, sei lá. Em alguma área vai tocar e você vai tomar posse dessa palavra. Porque, irmãos, imagina só, eu estou dentro do meio dia e meio orando e clamando diante do Senhor para o Senhor me dar uma mensagem. E quando o Senhor me dá, é tremendo. Qual é o tema? O tema está lá já? A igreja pode ler comigo? Leia lá, a igreja. 1, 2, 3. Porque a vitória... Não, leia mais alto, para mais uma vez. Para aí, mais um pouquinho. Não tenha medo. Mas por que nós temos medo? Porque a pessoa fala assim: profetiza sobre a tua vida, você vai ter uma loja tal, e você olha e diz: mas para mim não dá, o desafio é muito grande. Sabe por quê? Nós não temos coragem de enfrentar. Mas quando nós enfrentamos, nós saímos de lá vitoriosos. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que é o Deus da vitória. Por isso que nessa noite eu vou pregar sobre um menino chamado Davi. 1 Samuel capítulo 17, se você tem a Bíblia aí, eu vou ler bem rápido, porque eu acho que a hora está passando muito rápido, e eu tenho alguns detalhes aqui, que você vai saltar de alegria daqui a alguns minutos. Irmãos, para enfrentar desafio, nós temos que enfrentar o medo, e para nós enfrentar o medo, nós temos que jogar o medo por terra. O maior medo aqui, eu duvido que alguém não vai falar aqui agora, o maior medo aqui é a morte. Eu estou mentindo? Comprovado 99,9,99999, que toda a raça humana tem medo da morte. É o primeiro medo que causa da nossa vida. Se alguém ficar enfermo ou descobrir que está com um carocinho, diz assim: eu vou morrer. E agora? Ora para mim, pastor, pelo amor de Deus, o Senhor tem que arrancar esse caroço, porque dessa vez eu vou. Ele está com medo do desafio, o qual o Senhor colocou, que ele vai ser curado, porque a vitória é garantida. Quando eu estava lendo esse texto, irmão, 17:41, que o filisteu, o gigante Golias, ele despreza Davi,
Ele está desprezando Davi de uma forma assim: todo mundo tem medo, eu vou encontrar mais um menino que tem medo. Mas aí esse Golias dançou, porque ele encontrou um menino corajoso. Fala assim: muitos chamam você de menino, mas você é valente. Fala assim para ele: você é valente. Quando eu fui ler esse texto, irmão, nesse versículo aqui dá para pregar uma meia hora. Irmãos, quando o Senhor, ele deixa o Golias chamar esse daí: que você veio fazer aqui, menino? Sabe que eu aprendo, irmãos, que o céu desce na terra e mostra que o nosso Deus, ele trabalha com coisas simples. Porque quando a pessoa olha para você e diz que você é um menino, Deus está olhando para você e diz: você é um vitorioso, você já derrubou esse gigante, da autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas irmãos, olha bem para mim, eu vou explicar para você. No verso 41 fala assim, ó: o filisteu também, ela vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. 42, fala assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, Irmãos, quando nós somos desprezados por alguém, Deus está observando isso daí. E Deus sabe que eu e você é um vitorioso, porque Jesus está na frente. Mas irmãos, eu vou entrar em 3 temas aqui, que não vai ter como ninguém daqui sair correndo e falar que não está nesses temas. Primeiro tema, a morte. Fala, meu irmão, a morte. Fala para ele: tem coragem de desafiar? Não, pergunta para ele. Ele vai entender a mensagem. Pergunta para ele: você tem coragem de desafiar a morte? Todo o povo de Israel sabia que se enfrentava um gigante, era a morte. Tem alguém que entendeu? Dê uma glória a Deus. Irmãos, primeiro desafio de Davi: ele acha que vai me matar, mas quem vai matar ele sou eu. Eu vou dar glória. Se você não dá glória, é eu que vou dar glória nesse altar aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Irmãos, Deus cria um valente que vai vencer nessas 3 ocasiões. E eu quero te dizer nesta noite: Davi olhou, e muitos homens, irmãos, eu olhei e falei: Senhor, mas Saul era um homem alto. A Bíblia fala que é um dos homens mais altos. Saul, eu acho que eu não sei a medida de Saul mais ou menos, mas ele tinha 1,90 para um homem que tem 2,90, 1 metrinho a mais. Por que Davi não foi? Porque Deus não precisa de grande para derrubar gigante. Deus precisa de pessoas desprezadas para derrubar gigante. Quando alguém despreza você, você já está preparado. Quando Deus olhou e diz assim: ei, chama o gigante para lutar com o gigante. Deus falou: a terra luta gigante com gigante, mas lá no céu, menino derruba gigante. É menino que derruba gigante. É menino que derruba gigante. O que eu quero te dizer, irmãos, que quando alguma pessoa olha para você e diz que você não tem nenhuma capacidade, o Senhor dos Exércitos está olhando para você e dizendo: vai à frente, vai à frente, vai à frente. Não, eu vou profetizar só para aquele que crê. Vai à frente, porque Deus está contigo. Esse desafio é a primeira palavra. Esse desafio não vai te matar. Fala para o irmão: esse desafio não vai matar. Fala para ele: é grande, mas é apenas um homem. Irmãos, quando fala gigante, a turma acha que há um monstro lá fora. Não, o gigante, ele era um homem comum, que nem nós. E quando nós olhamos, o inimigo, ele desenha algo grande. Você não vai conseguir, olha como que é grande isso aqui, você nunca vai chegar. Mas você pode ser o menor. Deus vai colocar o seu lugar muito maior daquilo. Porque o desafio tira o nosso medo. Quando vem o desafio na minha vida e na tua vida, o Senhor opera um grande milagre. Irmãos, quando o Senhor falou essa mensagem, vai procurar no YouTube, onde você quiser, você não vai achar nunca. Porque Deus me revelou essa palavra. 3 coisas que Davi tinha, que ele foi no desafio e venceu. Primeiro, a morte. Ninguém tinha coragem de vencer o gigante, porque sabia que era a morte na certa. 99,9 era a morte, irmão. O homem vinha com espada, o homem vinha com lança, vinha com escudo. Não tinha como acertar um homem. Você está entendendo? Mas na mão de um homem que está com um pedaço de pau, vira autoridade. Você está crendo ou não? A morte vai correr de você. Meu Jesus.
É muito forte. A morte vai correr de você. Mas por quê, pastor? Porque você tem autoridade do nome do Senhor Jesus. Quem tem autoridade no nome do Senhor Jesus? Quem tem autoridade no nome do Senhor Jesus? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Irmãos, o primeiro desafio de Davi, ele saber que ele podia enfrentar, ele não ia morrer. Marca aí, vai escrevendo. Tudo isso daí que você vai escrever um livro. Irmãos, todos tinham medo, se eu enfrentar eu vou morrer. Mas Davi falou assim: eu acredito no Senhor dos exércitos. Irmãos, aprende uma coisa: o inimigo, quando ele vem contra você, ele vem com palavra. Mas quando eu vou contra ele, eu vou pregando a palavra para ele. Eu vou pregando a palavra. Davi falou para Golias: você vem com flecha, vem com isso, mas eu vou contra ti, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, gigante, hoje mesmo o Senhor dos exércitos vai dar a tua cabeça para mim, e eu vou destronar ela no chão. Quem crê nessa palavra? Você crê nessa palavra ou não? Eu acho que a igreja não está reagindo conforme a palavra. Porque se você estivesse entendendo, você ia dar um berro de glória. Irmãos, tem desafio na minha vida, na tua vida, que parece desafio de morte. Mas Deus está liberando uma palavra profética, que o gigante não vai te matar. Sabe por que ele não vai te matar? Porque quando você aceitou o desafio, Deus olhou e disse assim: ele é menino, ele é moço, mas ele tem coragem. Ele é menina, ele é menino, mas ele tem coragem. Se ele tem coragem, o Senhor dos exércitos vai à frente. Se você tem coragem, o Senhor dos exércitos vai à frente. O que eu quero te dizer hoje, igreja, você pode ser um menor aqui, mas Deus quer dizer que Ele vai te usar como menino. Se prepara, porque muitos grandes vai ter que sentar para te ouvir. Eu vou falar de novo, você não entendeu. Muitos grandes vai ter que sentar para ouvir você falar. Irmãos, quem aceita desafio, o medo vai embora. Quando eu estava nesse texto, eu falei assim: o que Deus fez no coração de Davi para tirar o medo da morte dele? Porque ele sabia: se eu for com esse gigante, o gigante vai me matar. Mas ele falou: se eu tiver medo, o desafio não é aceito. Porque quem tem medo nunca vai entrar no desafio. Eu vou abrir aquela loja, vai abrir aquela loja. Quando você vai abrir a loja? Porque você não aceita o desafio. Mas quando eu e você entra no desafio, quem que entra com você? O Senhor dos exércitos. Primeiro ponto de Davi, olha bem para mim. Ele não teve medo da morte. Eu posso enfrentar, porque ele tem desafiado o povo de Deus. Quando você entra numa causa espiritual, a vitória é garantida na tua vida, da autoridade do nome do Senhor Jesus. A vitória é garantida. Quantos gigantes têm se levantado contra a tua vida, e você tem se colocado como um pequenininho, mas Deus está dizendo: você pode ser um menino, mas o Senhor vai te usar numa autoridade sobrenatural. Você vai ver Deus operar. Primeiro ponto, primeiro desafio, primeiro medo que Davi tirou dele, que não existia um medo da morte dentro de Davi. Eu pergunto para a igreja: tinha Marcelo, o espírito da morte dentro de Davi? Não tinha. O homem estava doido. Ele falou: hoje eu arranco a cabeça desse gigante. Porque a morte não estava sobre o pensamento dele. Ele sabia que o Senhor dos exércitos ia dar vitória para ele. O que eu quero dizer nesta noite: todos os desafios que você entrar, Deus vai te dar a vitória. Porque a morte não vai te pegar. Porque o nosso Deus é um Deus todo poderoso. Irmãos, eu aprendo aqui que o desafio de Davi foi tão grande. Quando o Senhor começou a me revelar isso ontem, olha que fala aqui: não ter medo do novo. Davi falou assim: se eu vencer, eu vou ser algo novo em Israel. Você vai poder dar um glória a Deus ou não? Quando você aceita o desafio, tem algo novo chegando na tua vida. Sabe o que o medo traz para mim e para você? O medo não quer o novo. O medo não quer o novo. Mas quando nós perdemos o medo, nós entramos no desafio. Deus tira o medo e o novo começa a acontecer na minha vida e na tua vida. Algo novo vai acontecer na tua vida. Tem homens e mulheres aqui que aceitou o desafio. Eu quero pregar para mulheres que venham receber a palavra do Senhor. Se você aceitou o desafio, eu quero te dizer: tem algo novo chegando aí. Tem algo novo, tem algo novo, tem algo novo. A morte não vai te pegar. E eu quero te dizer: se prepara, porque o que Deus vai fazer é algo sobrenatural. Primeiro ponto: quem não tem medo, não tem medo da morte. Ele vai enfrentar e Deus vai operar. Eu vou devagar aqui para você entender. Só para você entender.
Então nasce algo novo na minha vida e na tua vida, porque o desafio, todo desafio, nasce algo novo na nossa vida. Eu quero ver você provar para mim que não nasce. Todo desafio nasce algo novo. Davi desafiou, ele foi ungido rei. Antes de desafiar, já estava o óleo sobre a cabeça dele. O que eu quero dizer, antes de você chegar no desafio, Deus já te ungiu. Não, você vai dar um glória. Tem uma mulher, irmã, que está recebendo tudo, só ela está pegando. Ela está pegando a mensagem inteira. O que eu quero te dizer, irmãos, quando olha para mim, eu quero enfiar essa mensagem dentro da sua cabeça hoje. Davi, irmãos, ele não estava com medo de morrer. Então por isso que ele desafiou. E se ele desafiou, ele sabia que quando nós não tem medo, tem coisa nova nascendo. Ele falou assim: eu não sei se eu vou morrer ou não, mas eu vou enfrentar, porque esse desafio é do Senhor dos Exércitos. E quando eu e você aceita o desafio, tem coisa nova descendo sobre a tua casa, tem coisa nova descendo sobre os seus negócios. Deus vai mexer algo na tua vida. Se prepara, irmão. O segundo ponto que você vai dar glória e vai dar aleluia, que causa medo em você e em mim. Isso não adianta, você não vai correr. Não adianta você querer correr, que você não vai correr. O fracasso. Todo nós fala assim: se eu abrir e fechar, eu vou ser fracassado. Davi não tinha medo do fracasso. Davi, mas você vai lá, o irmão dele falou: você vai lá, e se você morrer? Todo mundo vai tirar sarro da nossa família. Mas eu quero dizer que quem não tem medo do fracasso, ele entra no desafio. Agora eu quero pregar para as pessoas que não têm medo do fracasso. Eu sou um que levanta a mão. Eu vou pregar para a igreja inteira. Irmão, não tem como ninguém escapar dessa mensagem hoje. Essa mensagem é para você falar no Facebook, é para você falar para todo mundo. Eu quero te dizer, se você tem medo do fracasso, esse medo vai sair da tua vida, porque quem tem medo do fracasso não entra em desafio. Quem tem medo do fracasso não entra em desafio. Eu faço uma pergunta para você: por que os irmãos de Davi não entrou no desafio? Porque eles tinham medo do fracasso. Nós que temos medo do fracasso, nós impedimos algo grande que Deus vai fazer na nossa vida. Sabe o que eu estou ficando, irmãos? Eu acho que eu estou orando demais, estou ficando doido por Jesus. E eu quero dizer assim: eu não tenho medo mais do fracasso, não tenho medo da morte, porque eu sei que quem opera na minha vida é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, 99,9999, toda pessoa tem medo do fracasso. Olha bem para mim, eu estou pregando para a igreja inteira. Toda a raça humana tem medo do fracasso. E se não dá certo isso, e se não dá certo aquilo, tal fulano vai falar isso, tal fulano vai falar aquilo. Então causa o que na mente dele? O medo. E o medo não deixa ele entrar no desafio. E se ele não entrar no desafio, não vai ter gigante derrubado por terra. Ele não vai conseguir derrubar o gigante. Mas quando ele tira: eu não vou ser um fracassado, porque o forte de Israel está comigo. O forte de Israel está com você. Ele é a tua força, a força do Senhor dos Exércitos. Sabe que Davi sabia: eu não tenho medo do fracasso. Mesmo que muita gente, irmãos, ali olhou e disse: Davi não vai, Davi não vai. E ele falou: se vocês têm medo do fracasso, eu não tenho medo, porque eu vou entrar nesse desafio. E hoje o Senhor vai entregar esse gigante na minha mão. Segundo medo, terceiro medo agora, que para você entender, esse daí quase todo mundo tem: rejeição. Eu acho que eu vou ser rejeitado quando eu chegar para lutar com Golias. Sabe o que Davi fez? Medo sai de mim. Se eles me rejeitar, eu vou lutar da mesma forma. Mesmo que pessoas te rejeitam, você tem que tirar o medo da rejeição. Olha bem para esse pastor, que o Espírito Santo falou que eu pregar para a igreja inteira hoje. Tira o medo da rejeição da tua vida. Você não tem sucesso na tua vida. Eu vou falar de novo, eu estou sentindo Deus. Sabe por que você não tem sucesso na tua vida? Porque a rejeição na tua vida te acompanha já faz anos. E você vai ter que derrubar esse gigante do medo da rejeição. Pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela minha mãe, eu acho que eu não vou ter sucesso. Eu quero te dizer que o medo da rejeição vai sair da tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quem está preparado? Quem está preparado?
Quem está preparado para derrubar o gigante? Gigante da rejeição vai ser arrancado a cabeça nessa noite. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Ai, Jesus amado. Irmão, sabe por que você não entrou mais em algum desafio? Porque muitas pessoas te rejeitou. Pastor, eu estava nesse grupinho e me rejeitaram. Eu estava naquele grupinho e me rejeitaram. Então agora eu tenho medo, pastor, eu tenho medo. Eu fui chamado, mas eu tenho medo. Sabe por quê? O medo domina a sua mente, por causa da rejeição. Todos me rejeitaram, mas eu não estou nem vendo com aqueles que me rejeitaram. Eu quero derrubar gigante, eu quero arrancar a cabeça dele. Eu quero fazer como Davi, chegar aonde Davi chegou, porque o Senhor que fez com Davi, Ele faz comigo e com você. E que eu quero te dizer nesta noite: o fracasso não vai te derrubar, e nem a rejeição vai te derrubar, e nem o medo da morte vai parar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Quem pode dar um glória a Deus, pode dar um aleluia. Irmãos, quando nós trabalhamos com a nossa mente na autoestima, nós não temos medo dessas 3 palavras. Mas eu quero dizer para toda a igreja, essas 3 palavras, irmãos, acompanha a nação inteira: a morte, o fracasso e a rejeição. Mas eu aprendi com o Davizinho, o menino, ele derrotou as 3. Anderévia. Daqui de cima eu vejo algumas pessoas chorando, e eu creio que Deus está falando com pessoas. Se você tentou uma vez, 2 e foi rejeitada, pode tentar a 3ª, porque agora você, esse desafio está ganho. Esse gigante vai cair por terra, da autoridade do nome do Senhor Jesus, porque nós servimos um Deus todo poderoso. Eu vim para pregar para toda a igreja. Eu quero te dizer, todos esses 3 medos vai desaparecer da tua vida, da autoridade do nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho um pouco de medo. Esse medo vai sair. Se é o medo da morte, vai sair da tua vida. Se é o medo do fracasso, vai sair. Se é o medo da rejeição, vai sair. Sabe por quê? Quem é guerreiro não pode ter essas 3 coisas. Se você aceitou o desafio na tua vida, porque você vai alcançar a vitória. E quando nós enfrentamos e ganhamos essas 3 batalhas, que é a morte, o fracasso e a rejeição, nós ficamos um líder novo. Nós ficamos um líder novo, porque nós não temos mais medo de nada. Pode vir o que for, não vai parar gigante diante de ti. Você está crendo nessa palavra? Não. Não vai parar gigante diante de ti, porque todos vão cair por terra, da autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado, mas eu quero dizer para você: se você tinha medo de morrer, pode descartar isso. Você não vai morrer, porque o que Deus tem na tua vida é grande. Eu quero dizer na direção da mensagem: se algum gigante tem te confrontado e olhado naquilo que você tem na sua mão, porque o Golias quis zombar de Davi. Você vem com um pedaço de pau, você vê como físico um pedaço de pau, mas na minha mão tem um cajado de autoridade. Na tua mão tem um cajado de autoridade. Por isso que o inimigo tem medo, irmãos, porque ele sabe que quando você levanta essa mão e você fala assim: eu já venci a morte, eu já venci o fracasso. Declara, igreja, eu quero que você declara: eu já venci a morte. Você vai começar a sentir, você vai começar a sentir Deus. Eu já venci a morte, já venci o fracasso e já venci a rejeição. Agora eu estou de pé, porque o Senhor me colocou de pé. E se prepara, porque você veja como uma pedra. Golias via na funda de Davi uma pedra, mas eu vejo o dinamite sendo lançado no inferno. Vai explodir na autoridade do nome do Senhor Jesus, e Deus vai dar a vitória. Este é o nosso Jesus. Quero entregar algo para aquela mulher que está de preto e branco ali. Irmã, toda rejeição na tua vida, olha para mim, toda rejeição na tua vida, Deus vai entrar com a providência. Isso tem incomodado você anos. Isso é há anos que tem te incomodado. O Senhor te escolheu nessa noite com essa mensagem, dizendo assim: vença o medo da rejeição, porque a partir de hoje você vai derrubar gigante. E todos aqueles que te rejeitaram vai ver você com a cabeça do gigante.
passeando em Israel e dizendo aquilo que era tão grande, o menino derrubou. O que eu quero te dizer nesta noite, aquilo que o inimigo desenha que é tão grande, vai ficar pequeno diante de você, porque Deus vai te dar autoridade em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus ou não? Agora a mensagem está entregue. Eu falei para você que é 20 minutos, mas teve que vir meia hora. Irmão, a mensagem está entregue. Qual dessas três você encaixou? Você tem medo da morte? Quem não tem medo da morte? Isso é 99,9.999. Todos nós temos medo da morte. Porque nós falamos, o que vai ser depois? Eu vou deixar meu parente, vou deixar isso, vou deixar aquilo, não é uma preocupação? Mas Davi não estava com medo da morte. Ele estava focado, queria derrubar o gigante. Muitas das vezes o inimigo coloca uma enfermidade em você para roubar o seu foco. Você estava caminhando no lugar certo, você estava ajudando a igreja, fazendo tudo na igreja. Aí o inimigo coloca uma enfermidade e você dá aquela recuada. Aí o inimigo fala, agora ele vai ficar com medo, mas você levanta como Davi e diz assim, mais o gigante que eu vou derrubar por terra, da autoridade do nome do Senhor Jesus, porque esse é o nosso Deus. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso. E se você está enquadrado no fracasso, pastor, eu já abri 3 negócios, é só fracasso. E eu quero te dizer nesta noite, que todo mundo que está falido, pode vir para o Campo Belo. Eu vou desafiar. Hoje eu encontrei um empresário, irmãos, que ele perdeu tudo. E eu falei para ele, vai para lá, porque Deus tem uma palavra profética. Vai restituir. Se tiver alguém aqui que perdeu tudo, Deus vai restituir na autoridade do nome de Jesus. Aqui vai ser lugar de pessoas que chegaram falidas, e Deus vai fazer. Irmãos, eu não estou falando de mim, Deus falou comigo ontem, que esse lugar vai chamar lugar de pessoas que chegam falidas, e Deus vai operar de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Você toma posse dessa palavra ou não? Como prometido, eu tenho que finalizar. Quem quer amar um pouco? Prega mais um pouco, pastor, vamos ver. Ah, tem bastante, eu estou na maioria aí, glória a Deus. Mas eu tenho que terminar certinho, porque tem algumas pessoas que gostam de dar uma passeada, não gosta? A mulherada gosta de comer alguma coisinha? Agora você comeu tudo que é espiritual, e que você não esqueça a mensagem, não sai dali para fora, esquece uma mensagem dessa de 25 minutos, sem eu sair da Bíblia. Eu só preguei para você, que você saia com essa mensagem mastigando. Aí você tem um tema lá, né, lá, ó, não tenha medo de desafio, porque a vitória é garantida. Quando o desafio vem, irmãos, quando foi o desafio lá no Recanto Verde, todo mundo falou assim, pastor, não vai dar em nada lá. Olha o espírito maligno aí, irmão, espírito de morte espiritual. Falou, ó, lá foi rebeliado, lá foi isso, foi aquilo. Você vai entrar lá, vai matar você lá, vai matar, você gosta de orar, vai matar. Irmão, Deus explodiu uma bomba atômica na cabeça do gigante lá. Aí, segunda vez, nossa, você vai para o Campo Belo, lá é grande, hein? Eu quero ver encher. O primeiro dia vai encher, depois não enche mais. Irmãos, olha aí a pessoa querer o fracasso, mas eu falei, eu derrubei o fracasso na autoridade do nome de Jesus, porque Deus está conosco neste lugar. Mas para você entender, quando alguém despreza você, quando alguém, pode ser o seu marido, a sua esposa, que despreza você, Deus vai te exaltar. Irmãos, pensa numa coisa que Deus não gosta, é ver alguém ser desprezado. Irmão, não faça isso com ninguém. Você pode ser o melhor, você pode ter o carro melhor lá fora, mas nunca você despreza de alguém, porque quando você despreza de alguém, Deus está olhando. E esse Golias, como valente, ele era um guerreiro, mas ele estava desprezando do menino espiritual. Aí eu vou ter que falar, não mexe com quem é espiritual, porque quem é espiritual não anda com pedaço de pau para matar cachorro, anda com cajado de autoridade. Então eu quero te dizer, uma pedra na mão de uma pessoa espiritual vira um dinamite para explodir cabeça de Satanás. O que eu quero te dizer, não mexe com aqueles que oram, porque o Senhor é o Senhor de todos nós. Mas eu tenho uma palavra aqui para liberar para você. O gigante não sabia que estava mexendo com o menino que tinha uma aliança com Deus. Eu vou falar de novo. Eu quero falar igual, eu estou falando igual que esse pastor que fala difícil. Irmãos, não mexe com quem tem aliança com Deus. Quando eu estava meditando essa mensagem, falando todos esses 3 textos para vocês entenderem, eu falei, por que Davi venceu tanto, Senhor? Ele falou, porque Davi tinha uma aliança comigo.
E quem tem uma aliança comigo não mexe. Porque quem tem aliança com Deus anda na obediência. Davi andava na obediência. Saul andava na desobediência. Então quem anda na desobediência não tem aliança com Deus. Aí você pode mexer que não dá nada. Mas se você mexer com alguém que tem aliança com Deus, se prepara. Porque Deus qualquer hora vai soltar um dinamite na mão dele. E ele vai arrancar a cabeça de gigante na autoridade do nome do Senhor Jesus. Tomou posse ou não? Quem tem uma aliança com Deus aqui? Todos, irmão, levanta a mão. Todos vocês têm uma aliança com Deus. Então bora se preparar, porque ninguém vai mexer com você. E se mexer, Deus já te deu a vitória, em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no teu coração, vou fazer uma oração. Eu não sei qual dessas 3 mensagens, dessas 3 pontos, qual você chegou, mas eu quero dizer que o Espírito Santo fala de cada forma com cada um. Soberano e eterno Pai, que eles venham a vencer, Senhor, esse medo da morte, que eles venham a vencer, Senhor, esse medo do fracasso, que eles possam abrir aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, Senhor, toda a rejeição, talvez da família, da casa, ou do emprego, ou talvez até da igreja que rejeita, o Senhor é o Deus que não deixa esse medo atacar nós, que nós podemos, Senhor, diante de Ti, vencer todo esse desafio, e sair com a cabeça do gigante nas mãos, e dizendo, o Senhor hoje entregou a cabeça do gigante, da autoridade do nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, bate palma a Jesus.